Está começando mais uma reunião da diretoria Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, você está convocado porque muitos assuntos em pauta e vamos discutir, debater, informar, e você é presença fundamental aqui com a gente no Diretoria Futebol Clube. Por falar em Diretoria Futebol Clube, olha só, programa também agora no YouTube, você pode ir lá agora botar Diretoria Futebol Clube, além do Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional e todas as suas plataformas, também no YouTube é só chegar e vai ter Antônio Carlos Duarte, que dá nesse exato momento, que dá no bom sentido o seu destaque. Mazela, muito feliz pela classificação do Flamengo, triste pela eliminação do Vasco e preocupado com o Botafogo. Tomara que o resultado da última sexta-feira não tenha influência no meio de semana no jogo com o Peñarol, que será fundamental, uma vitória importante aqui no Rio de Janeiro. Já que você falou em Peñarol, falou preocupado com o Botafogo, Criciúma, essa moça competente, simpática, bonita, vem de amarelo e preto. Seria uma provocação? O seu destaque, Fernanda Pisotti. Não, imagina, provocação nenhuma. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que o Botafogo tem tudo aí para chegar a essa grande final de Libertadores. O destaque vai para o Flamengo, terceira final consecutiva de Copa do Brasil, o time com mais finais, totalizando aí 10 finais à frente do Grêmio, que tem 9. Ela não tá torcendo nada pro Peñarol, pelo amor de Deus, não começa a encrencar aqui não, ela tá torcendo e ela torceu e muito para o representante do Rio na Série B, que é o Volta Redonda, que venceu o Atlético de Minas, não é isso, Rainha? Concordo. 2 vezes, então peça desculpa pra ela ou então dá um cartão vermelho pra ele, Pisoli. Você quer comandar o programa, eu levanto e vou embora. Eu vou do seu lugar aí. Eu vou cartão amarelo pra combinar com a minha blusa. Advertência pra ele. Luiz Carlos Silva, o seu destaque, fala, chefe. Eu vou começar, me dá o cartão vermelho aqui. Bruno Henrique. Que isso, meu irmão? Parecia a ginasta lá, como é o nome dela? Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, para levantar o pé naquele nível. Ele tava querendo acertar o topete do Mateuzinho do Corinthians. Bruno Henrique, você está fora do primeiro jogo e corre risco de ficar fora do jogo decisivo também, que vai ter sorteio na próxima quinta-feira. Destaque negativo, vermelhão para Bruno Henrique. Outra coisa, o pessoal do Vasco, a torcida do Vasco, né? Foi agressiva com o presidente do Atlético Mineiro lá em São Januário. Isso não é um comportamento adequado, né? O presidente do Galo é um cara sério, um cara super educado. São coisas do futebol, Mazela? Não, são coisas que não deveriam ser, né, Lula? Esse é o grande problema, o mau comportamento de torcedores, brigas nas ruas, é um negócio absurdo. E enquanto as autoridades não tomarem providência, vai ficar nisso. Aí vai morrer um, aí vão fazer 1000 coisas. Primeiro Você sabe, se me permita, antes do destaque do Sérgio, nós tivemos, segundo o levantamento que foi feito, 138 casos de violência entre torcedores no Brasil inteiro. O estado recordista de violência com torcedor foi o Rio de Janeiro, com 38 casos. Quem espera das autoridades? As autoridades não fazem rigorosamente nada, depois aquele papo furado, aquela cascata e vamos em frente. Sérgio Guimarães, o brother, aqui no Diretoria Futebol Clube e também no YouTube. Fala, Sérgio. Mazela, que surpresa o Juventude tomar de 5 em casa, no Alfredo Jaconi, um time que no máximo tomava 3 desde 2000, lá vai Coquinho. Aí tu toma 5 do Palmeiras, que tá disputando com o Botafogo o título. E eu queria saber por que o Juventude divulgou no seu X nas redes sociais o seguinte: Nenê, a escalação oficial de cada jogo deve ser lançada em um sistema online da CBF. Por lá são dispostos os nomes dos atletas e comissão técnica. Este sistema abre 24 horas antes de cada partida para que os clubes forneçam as informações acerca do jogo. Ponto. Acontece, Mazela, que para surpresa de todos, o nome de Nenê vem acompanhado do termo, aspas, pendência STJD. Fecha aspas, vírgula, sem nenhum outro tipo de informação adicional. Em contato com o próprio STJD e com a CBF, não houve elucidação deste caso. E o Juventude retirou o atleta da relação da partida por precaução, evitando uma possível futura punição, até mesmo com perda de pontos. O clube desconhece qualquer pendência ou punição envolvendo Nenê.
mas respeitará um informativo do sistema da Confederação Brasileira de Futebol. Ao final da partida, o departamento de futebol do clube estará à disposição da imprensa para falar acerca deste imbróglio. Nós queremos saber detalhes, por que de repente o próprio clube diz que não tinha conhecimento de uma pendência sobre o Nenê e tira o jogador não atuou com o Palmeiras. O que estaria acontecendo? É uma pergunta que onde você quer chegar, Sérgio? Eu quero chegar às informações que o Juventude precisa dessas respostas posso também. Dar uma sugestão? Vamos abordar esse assunto ao longo do programa, porque eu quero falar também. Eu vi o jogo do Juventude com o Palmeiras. Cara, sei não, hein? Tá meio esquisito o negócio, porque nós temos convidado aí, ilustre, né, no programa, né? O que você acha, Mazé? Você permite? Mas tá esquisito como? Fiquei curiosa. Eu vou contar depois, senão a gente não sai desse assunto. Por que o clube divulga isso aqui no X, dizendo que teve que tirar o Nenê por uma pendência jurídica e não sabia? Que ele tem compromisso, ele tem horário. Então, apresente o convidado, Antônio Carlos Duarte. Olha, muita alegria, né, aqui no nosso futebol, a gente ter no Diretoria Futebol Clube, a gente ter a presença de um campeão. Aliás, o único título internacional que o Botafogo tem sul-americano foi conquistado em 1993, a Copa Conmebol, diante do Peñarol, no Maracanã. Houve um empate por 2-2 e depois o Botafogo venceu na disputa por pênalti a equipe do Peñarol. E o artilheiro da competição e o artilheiro do Botafogo está com a gente, justamente para relembrar um pouquinho daquela conquista que é o Simval. E teremos jogo quarta-feira. Entre Botafogo e Peñarol. Isso. É uma coincidência. E dizem que há coisas que só acontecem ao Botafogo. Simval, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui no Diretoria Futebol Clube, Simval. Tudo bem, um abraço a todos aí. Um prazer estar podendo falar, né? Daquela época, da conquista, da Conmebol, e torcendo muito para que na quarta-feira o Botafogo possa vencer o primeiro jogo aqui para jogar com mais folga ali em Montevidéu. Por aquilo que você analisou, por aquilo que você viu, eu sei que você acompanha muito bem os jogos da equipe do Botafogo, você acompanha direto, você viu também os jogos do Peñarol contra o Flamengo, que foi o adversário que o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol justamente agora, na véspera, antes de jogar com o Botafogo. Como é que você já está observando? O que você acha que o Botafogo pode ter dificuldade? O primeiro jogo será no Rio, o segundo jogo em Montevidéu. Como é que o Botafogo tem que se comportar depois que teve aquele resultado, vou dizer assim, um pouco negativo diante do Criciúma, um empate que pouca gente esperava que isso viesse a acontecer, Simval? Eu vejo um Botafogo que precisa logo de início não ter pressa. Eu acho que para fazer 2 tem que fazer o primeiro, né? E que os seus atacantes possam estar num dia bom, para que não tenha a pressa que o Flamengo teve. Eu acho que o Diego Aguirre, ele conseguiu encontrar um modo de jogar que nem ele esperava. Eu acho que foi o jogo contra o Flamengo. Ele se fechou e o Flamengo tentou bombardeá-lo ali, mas não conseguiu. E o segundo jogo, o Flamengo pensou que também eles iam abrir, mas o Diego viu que ele sabe das suas limitações, e então o Botafogo tem que estar ciente disso, que eles vão jogar da mesma forma e que todo aquele cansaço, aquela falta de concentração de sexta-feira contra o Criciúma, que não possa ter na quarta, né? Que o Luiz Henrique, que possa estar bem, que o Igor Jesus também possa estar num ótimo dia e fazer os gols para nós, para a gente poder sairmos com uma boa vitória, né? Posso fazer a pergunta pro Simval, Mazella? Deve. Então vou tirar o óculos. Porque para todo convidado especial eu tenho que tirar o óculos. E esse te deu alegria. Obrigado. Muitas. E continua dando alegria. Espera que daqui a pouquinho tem uma surpresa aqui no programa, Simval, que você vai adorar também, porque o melhor daquele título foi a festa. A festa do título é que foi muito legal e nós estávamos lá para comemorar. Antes de mais nada, Simval, grande abraço do brother. Que bom você está aqui. Hoje no Botafogo nós temos um esquema tático diferente. O Botafogo é o único que joga diferente no Brasil. Todos os jogadores têm funções específicas, como todo esquema tático, mas no Botafogo há uma obrigação dos jogadores não manterem posições fixas. Você acha que se esse esquema do Botafogo fosse utilizado naquela época, em 93, vocês teriam sucesso? Ou naquela época vocês também já praticavam um futebol parecido com o de hoje? Eu acho que o futebol de hoje é diferente, né? Hoje, com todo esse... eu acho que o ritmo em si, né, é muito mais dinâmico, né? É muito toque de bola,
joga muito. Um dia desse até perguntei pro Cuca como é que seria se nós montássemos um esquema quando se jogava antigamente com 4-4-2, com esse esquema que é jogado hoje. Ele falou, não consegue, porque vira e mexe os atacantes ia sair impedimento toda hora, né? Mas eu gosto de ver o time do Botafogo jogar. Eu acho que vamos tentar comparar. O time do Palmeiras joga, mas o time do Palmeiras não empolga o torcedor em ver. Não é belo de ver o Palmeiras jogar. O Botafogo já não. O Botafogo, a maneira que o Botafogo joga, as pessoas comentam muito, o time do Botafogo é muito bom, ele é muito compacto, eles conseguem atacar bem, a defesa do Botafogo é muito sólida. Então eu acho que a diferença é muito grande. Eu não sei se nós conseguiríamos, não, com aquela dificuldade que nós tínhamos toda da época, se nós íamos conseguir praticar um futebol como esse que o Botafogo pratica hoje. Lulinha, faz uma pergunta pro Simval. Simval, você, na tua época, o Antônio Rodrigues era diretor, não? Você trabalhou Antônio Rodrigues, confere? Confere. Isso, Antônio Rodrigues. Quem mais era o Mauro Ney Palmeiro ou não? Mauro Ney Palmeiras, Edson Santana. Edson, grande, baixinho, careca, Edson Santana, gente boa. O treinador era quem mesmo? Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres. Que figura maravilhosa, que cara espetacular que era o Carlos Alberto Torres, né? Daqui a pouco ele tem uma historinha do Carlos Alberto Torres nesse time do Botafogo sensacional. Era uma fase difícil do Botafogo, né? Imagina você jogando hoje com essa potência, com o John Textor, com muito dinheiro. Em Simval, seria maravilhoso, hein? Nós fomos homenageados os 30 anos no ano passado e nós conhecemos lá um pouco da nova estrutura do Botafogo. Nós começamos a dar risada. Nós vimos lá que no vestiário tem fotos de todos os jogadores. Terminou a partida, eles tinham a janta para eles. Nós tínhamos que sair correndo para ver onde é que nós íamos comer, meia-noite, 1h. E hoje a estrutura do Botafogo dá gosto de ver, sabe? Eu acho que eu fico feliz de não ver mais que tem aquele banco de madeira dentro do vestiário para você sentar, você não ter bola, você não ter camisa. E por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas falam que aquele time meu daquela época era um time limitado. Não foi não, sabe por quê? Porque nós vencemos, a dificuldade era muito grande. Eu pegava um ônibus na Joaquim Távora, em Caraí, onde eu morava, o ônibus de linha, escrito Galeão, para poder fazer o jogo da Sul-Americana. Eu pegava um ônibus de carreira para poder chegar até o Galeão e jogar. Hoje em dia não tem nada disso mais, né? O teu tempo era Marechal Hermes, não é isso, Simval? Você estrelava Marechal? Não peguei Marechal, não. Marechal eu treinei 2 ou 3 vezes, é Caio Martins. É meu vizinho. Eu moro na Joaquim Távora. O Galeão existe até hoje, inclusive. Olha pra você ver, aquele prédio ali, bem no começo da Joaquim Távora, na virada ali, eu morava naquele prédio ali. Eram vizinhos. Então, pertinho de mim. Você já era nascida, Fernanda? Eu nasci em 80, né? Em 80, né? Mas nem parece. Obrigada. Toma gato. Gentil. Você ia falar que tava acabada, que maldade. Que isso? Que horror. Dá de novo. Agora é vermelho. Agora é da vermelho. Eu provoquei só pra você... Dá o vermelho, agora dá o vermelho. Não, era pra ti. Bom, continua. Não, na verdade é um prazer poder falar com você, ouvir todas essas histórias. A gente vê que o futebol mudou muito, né, na verdade, né? Tem essa questão dos jantares, parece que os clubes todos aderiram, né, a essa preocupação também com relação à alimentação do jogador. E tem história no Caio Martins, deve ter história no Caio Martins, não tem não? Conta aí então alguma presente. Depois que nós ganhamos a Conmebol, para você ter uma ideia, o time perdeu o foco, né? Porque nós fechamos muitos olhos para muita coisa difícil que a gente estava passando na época de Conmebol. E quando nós conseguimos o título, aí deu uma relaxada, já não aceitava mais as coisas, e aí nós passamos quase 10 jogos sem fazer gols no Campeonato Brasileiro. Era um momento até que se tivesse rebaixamento, acho que nós corríamos um sério risco. E teve um jogo, se eu não me engano, contra o Bragantino, que a torcida começou a gritar, não faz gol, não. E o torcedor invadiu o campo e pegava a bola e começava a chutar para dentro do gol assim, para falar, é assim, eu tenho que ensinar vocês como é que faz gol. E o Marcelo foi e fez o gol naquele dia e mostrou banana pro torcedor. Ah, meu amigo, para sair de campo foi difícil, hein? Saiu no camburão para poder ir para casa, porque o torcedor
não perdoo ele por essa banana não, sabe? Nossa, foi complicado nesse dia. Mas olha só, o Simval tá falando, o título, o Sérgio lembrou no início da entrevista que tem um videozinho da comemoração do Simval, que o Sérgio aparece, outros colegas de imprensa. Então, acho que seria legal a gente mostrar pro Simval, para todo mundo que acompanha o Diretoria Futebol Clube no nosso Futebol, canal da Paixão Nacional, e para mostrar esse momento único da conquista, a primeira que com certeza vai ser a segunda esse ano com a Libertadores da América, aí fechando Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, os 4 grandes do Rio, com o título de campeão da Libertadores. Hein, Toninho? Exato. Então, ninguém melhor do que o próprio Sérgio para chamar o vídeo, né? Onde tem lá essa comemoração, né, Sérgio? Em homenagem ao William, ao Perivaldo, o André, o Rogério, o Clei, o Chino, o Fabiano, Eliomar, o Alésio, depois o Marco Paulo, Simval, Simval é um animal, Simval é um animal, e ele é o técnico Carlos Alberto Torres, na tela. Ó o brother lá, novinho, lá. Na ponta dos Sérgio Américo. É o Sérgio Américo, vai identificando aí. Roger Garcia, Sérgio Américo, João Grandão. E o Simval pode falar muito bem desse jantar aí, né, Simval? Bom demais. Foi onde eu tive o prazer de estar juntos. Eu nunca tinha estado junto com o Newton Santos, com o Jairzinho, sabe? Foi um prazer enorme de poder estar conhecendo eles pessoalmente ali, podendo estar trocando uma ideia com eles. Foi um momento que nós falamos, até isso nós tivemos como presente, tá? Junto com essas pessoas que fizeram muito pelo Botafogo, sabe? Nós não tínhamos, eu pelo menos, eu não tinha conhecido eles ainda, então para mim é uma coisa que marcou muito e não tem como esquecer esse momento mágico da minha carreira, e eu agradeço muito por tudo isso pelo Edson Santana, que fez com que eu acreditasse. O dia que eu cheguei no Botafogo numa terça-feira e eu no sábado eu peguei minha mala e fui embora por falta de estrutura, ele teve a sabedoria de me ligar e falar: olha, garoto, você pode ter feito 18 gols no Campeonato Paulista, ter sido vice-artilheiro, mas ainda você não é jogador de verdade. Você só vai ser jogador de verdade se voltar aqui no Botafogo, porque a sua portuguesa, ela pode ter camisa, ela pode ter bola, só que você vai jogar para 3 mil pessoas, né? E eu acreditei nele. Lógico, eu tomei um dinheirinho a mais dele, com certeza, né? E eu voltei. Ô, Simval, além do Botafogo, você jogou onde mais? Portuguesa, Botafogo? Cara, eu joguei em 30 clubes. Então, você só perdeu pro Cláudio Adão, Jogou então. No Bahia? Bahia então, não, olha, né? Jogou no Bahia? Eu, Cláudio Adão, Adil, nós rodamos bem. Eu joguei no Grêmio, eu joguei no Guarani, eu passei 3 anos na Suíça. Isso. Aí eu joguei São Caetano, Libertadores. Aí eu fiz Fortaleza, Santa Cruz. Joguei Coritiba 3 anos, Paraná Clube, América Mineiro. Eu dei uma rodada baiano. boa. Futebol baiano, não? No Vitória. Porque joguei no Vitória. Tem uma história de um jogo teu no Maracanã. Valdir Amaral narrava pela Rádio Globo. E você no Vitória. Louco. E aí o Valdir, o repórter, eu não me lembro agora quem, falou assim: Valdir, vai sair Simval. Aí o Valdir falou assim: é por isso que este futebol brasileiro está uma bagunça. Não vai a lugar nenhum. O cara jogando um bolão, o técnico vai tirar Simval do jogo. Valdir Amaral na Rádio Globo. E aí você foi substituído. Legal. Mas o Valdir fala isso, que quem trabalhou com o Valdir, como nós trabalhamos... E sabe como é que ele falava, né? Deixa comigo, você ouvinte, tirar o Simval é um absurdo neste momento Ele não fazia comentários. Pra ele falar isso... É verdade, isso é coisa rara. Simval. Você tá onde, Simval? Tá morando onde hoje? Eu moro em Andradina, no interior de São Paulo, né? Divisa com Mato Grosso aqui. Então, mas você é de Andradina, não? Eu sou nascido e criado em Andradina. Quando parei de jogar, eu tentei até ficar no meio da bola, mas eu vi que jogar é uma coisa e para ficar no meio você tem que se preparar bem antes. Aí eu falei, não, vamos embora para casa, cuidar do que eu construí, porque vamos largar. Por mais que eu não queira, gostaria muito de ter ficado no mundo da bola, mas
vim cuidar do que eu fiz durante a minha carreira e hoje eu tenho minhas empresas aqui e vivo por aqui mesmo. Minhas empresas, então sinal que tá bem, sinal que tá bem, sinal que tá bem. Tem um nome lá atrás, Qual é o nome aí? Tem um nome aí, parece que ele faz uma coisa de lazer para o povo. Eu tenho uma rede de motéis. Lazer sexual, tá vendo? É concorrente da Fatal Model. Que isso, louco? Qual é o nome da empresa, ô Simval? Qual é o nome do hotel? House Motel. House Motel. House, hein? Maravilha. House. Nós vamos fazer uma visita aí, nós vamos até Andradina. Vai querer experimentar o House mesmo. No House você não tem mau hálito. De jeito nenhum, e você fica leve, sobe, parece uma pluma. Por que você tá falando besteira aqui? Meu Deus do céu, hoje eu Vamos faço voltar a minha a falar propaganda sério, aqui. Eu faço a minha promoção dia de quarta-feira aqui, né? E minha promoção, eu trabalho com 2 horas, então na quarta-feira você pode ficar 3 horas. Então a propaganda, o merchan da rádio é assim: e aí, aguenta mais uma? Mais 2, mais 3. Opa! Epa! Aí, se você quiser aproveitar, Mazela, me dá licença, se você quiser aproveitar, você pode usar também. Toda quarta-feira tem bola na sacola. A diretoria FC. Tá bom. Simão, foi um prazer muito grande. Quer falar, Fernandinha? Desculpe. Não, depois que. Faz mais uma pergunta, Fernandinha. Não, depois que falaram em uma. motel, a Fernandinha ficou inibida. Faz mais uma, Fernanda. Não, só Antônio, agradecer, né? Eu só queria fazer mais uma pergunta, porque a gente falou ainda há pouco do Capita e o Simval tem uma história com o nosso saudoso Carlos Alberto Torres. Música de historinha, por favor. Ele sempre foi um cara, e nesse grupo daí do Botafogo de 93, ele foi peça fundamental para o Botafogo chegar à conquista do título. Então eu queria que você falasse até, ele tirou dinheiro do próprio bolso, né, para poder comprar bola, comprar várias coisas que estavam faltando no clube naquela oportunidade, né, Simval? Não, muitas vezes, né? E a história do Carlos Alberto para ter vindo como treinador do Botafogo foi Antônio Rodrigues e o Mauro Ney foram a Copacabana na casa dele, convidado para poder ser treinador. Só que o Antônio Rodrigues e o Mauro Ney falaram: nós não temos dinheiro. Você tem que ser treinador, não tem outra pessoa, você tem que ser o treinador e nós não temos como pagar você. Nossa. Aí o Carlos Alberto conseguiu, ele com toda a influência dele, uma excursão para Martinica, no qual todo o dinheiro dessa excursão era para poder pagar o salário dele do tempo que ele ficasse no Botafogo. Então foi dessa maneira que o Carlos Alberto chegou. E mesmo estando no Botafogo, ele tinha que ficar aí comprando bola, comprando camisa para fazer 2 treinos no dia. E ele conseguiu colocar na nossa cabeça que nós éramos capazes, que nós tínhamos condições de sermos campeões. E no dia a dia nosso, cara, foi um cara... Pra quem não conhece, o Carlos Alberto era muito nervoso, muito nervoso. Muito. Na véspera da final, nós começou a dar o coletivo, com 10 minutos ele acabou o coletivo e falou que não ia ficar mais. O Perivaldo foi na direita para fazer um cruzamento, ele cruzou atrás lá do ginásio lá. Ele quebrou a vidraça lá. Aí ele fez isso 5 vezes. Aí o Carlos Alberto falou: não, para, não. Eu não vou ficar aqui passando nervoso, não. O que eu tinha de fazer já foi feito. E então vamos amanhã, vamos ver o que vai acontecer, mas nervoso eu não passo mais não. Quem quiser chutar vai chutar, quem quiser finalizar vai finalizar. O outro vai bater pênalti, o outro vai fazer falta, e a gente tentou argumentar com ele: vamos, professor, agora nós vamos melhorar. Não tenho que melhorar mais. O jogo tá aí amanhã e eu tô muito nervoso em relação a isso aí. Legal a história. E o Perivaldo com os cruzamentos. Os cruzamentos, os cruzamentos de Perivaldo eram famosos. É, né? famoso. O saudoso Zé Cunha na TVE, era a TVE que você trabalhou muitos anos. Sim. Isso tá aí, vai no YouTube, o Zé Cunha, lá vai Botafogo. Cruza Perivaldo, ele mesmo contava isso, cruzou Perivaldo mandava a bola lá atrás, lá na galera. Aí o Zé Cunha, hoje seria preso o Zé Cunha. Aí o Zé Cunha falou assim, está gravado: ô Perivaldo, vai roubar pra ser preso, meu filho. Posso contar uma história rápida de Carlos Alberto Torres aqui, só pro Simval também. O Simval falou que o Carlos Alberto Torres era bastante nervoso. Eu trabalhando pra Rádio Gaúcha, maior prazer de ter ficado 23 anos na RBS. Sotaque, tem que fazer o sotaque. Rádio Gaúcha. Já fez a propaganda dele aqui, vai. Graças a Deus, eu sou o brother, né? Flamengo jogando contra a equipe do Grêmio. Maracanã.
Aí o Flamengo vence numa competição, enfim e tal, para não entrar em detalhes. O técnico do Flamengo deu um nó tático no Carlos Alberto Torres. Aí eu entrevistando o vestiário do Grêmio, tá aqui o Carlos Alberto Torres para falar para todos os gaúchos, enfim e tal. Como é que foi o nó tático que você acabou sofrendo no Grêmio, que o Grêmio acaba de perder o título ali? Ou seja, uma porrada de palavrões. E quero saber de uma coisa? Eu quero mais é que os gaúchos entendam que o Flamengo... Palavrão. A esposa dele estava ouvindo a transmissão, pediu para que ele chegasse e pedisse desculpas para mim, pro repórter e para todos os ouvintes. Aí ele depois, rapaz, um santo. Nem parecia o Carlos Alberto Torres. Era assim o estilo dele, né? Você já era o Zé Encrenca? Era, meu apelido já era Zé Encrenca e o brother. Tá certo, então. O Capito eu conheci bem, trabalhou comigo na TV Educativa, era um doce. Já peguei então ele na fase light, exatamente. Light. Simval, foi muito legal tê-lo com a gente no Diretoria Futebol Clube, aqui no nosso futebol. E vamos marcar mais vezes pra você ver que o papo rendeu e o papo foi ótimo, viu, Simval? Valeu, eu agradeço demais, cara. É bom demais estar podendo falar das conquistas, né, de coisas boas principalmente eu, quando estou longe do futebol nesse momento. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade aí e abraço a todos. Amplia a sua promoção no motel, viu? Vai dar mais resultado. Um abraço. E traga filial pro Rio de Janeiro, por favor. Valeu, um abraço. Um abração. Esse é o Simval, campeão pelo Botafogo. Mercosul, que se transformou depois em Sul-Americano. Essa é a Copa Comebol. Comebol, que virou Sul-Americano. Isso. Então, é isso. Papo legal, né? Sensacional, bacana. Eu acho isso. Vamos parar pra fazer um break? Falta essa intimidade, né? Falta essa intimidade, né, Mazela, hoje, né, cara? Imprensa, diretoria, jogadores. Eu acho que é isso. Vamos dar um break, tomar mais uma aguinha, mais um cafezinho aqui. Tem um café sobrando aqui, ó. Quem patrocina o café, por favor? Charles. Não, nós temos um local maravilhoso aqui do estúdio. Como é que é o nome do estúdio? Café com Aslan. Quer dizer, você começa a fazer a propaganda e esquece o nome do... É porque você é o âncora, você que tem que fazer a propaganda. Não, certo. Senhor, mas quem chamou foi ele. Você quis me atropelar, eu tô sentindo que você... Você passou a casca de banana pra ele. Você não sabia, quis dar uma de malandro. Eu quero te derrubar. Malandro demais se atrapalha. Segunda hora a Fernanda falar mais, porque eu não deixo a Fernanda falar. Mas ele quer tomar conta do programa. Ela veio com a camisa amarela e preta, eu já tive uma defesa. Agora eu não vou te defender mais, não. Dona Penharol. Que isso, Dona gente? Penharol. Paradinha, já a gente volta com a segunda parte aqui no Nosso Futebol, com a diretoria Futebol Clube. E você sabe, Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Até já. Estamos de volta com diretoria Futebol Clube pelo Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. E é o seguinte, estamos já conversando aqui, o Flamengo ontem com o Corinthians acabou passando, como o Lula lembrou no seu destaque de início do programa, a lambança que fez o Bruno Henrique, ainda quer discutir, que eu não entendo, o cara faz um absurdo aqui, ainda achar que foi, enfim, de qualquer maneira, e tem vários assuntos, vamos acelerar o programa. Fernanda Pisotti, que ontem pela Rádio Band News do Rio de Janeiro, fez o jogo e o que você achou, o que você pode trazer de informação, enfim, faz um pacote de Flamengo e Corinthians. A gente teve um jogo ali que mudou bastante, né, a estratégia do Felipe Luiz, ele foi obrigado a mudar por conta justamente dessa expulsão do Bruno Henrique, que depois até pediu desculpas, enfim, e até tem abrindo um parênteses, tem até uma leitura labial nas redes sociais que o Daronco fala pra ele, foi sem querer, mas é falta, então não tem jeito. E aí mudou o esquema, fez o Felipe Luiz realizar uma alteração e tirando o Gabigol e colocando o Fabrício Bruno, que fez muita gente, vai jogar sem atacante, vai virar defesa contra ataque, mas depois eu acho que a maioria das pessoas entendeu o que o Felipe estava querendo fazer, né? Montou aquela linha ali atrás de 5 e não deu chance nenhuma pro Corinthians criar.
né? O Corinthians tentou algumas vezes com o Yuri Alberto, alguns chutes até de fora que obrigaram o Rossi a fazer algumas defesas, mas nada que levasse muito susto. Então, o Corinthians acho que não deu um ataque perigoso. Esse Yuri Alberto é horroroso, não joga nada. Teve uma bola que o Rossi espalma, né? Uma defesa, assim. Ruim. E o Flamengo jogava pelo empate, podia até perder por 1-0 que ia pros pênaltis. Sim, então, tinha o resultado também, jogando com o resultado a favor, embaixo dos braços, e fez o Felipe Luiz ali. Depois do jogo até foi bastante elogiado, né? Pelos críticos. Que o criticavam. Que o criticaram. Os famosos críticos passapano. Por tirar o Gabigol. E assim, a gente lembra que o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil também, porque jogou pelo Nova Iguaçu. Então, assim, ele tinha o Michael, mas que na entrevista ele também disse que o Michael teve uma lesão muito grave, ainda não está totalmente recuperado. Então ele fez a opção por tirar o Gabigol e colocar o Fabrício Bruno, que acabou dando certo, né? Foi o fundamental essa mudança, a leitura tática da Fernanda perfeita, porque muita gente não entendeu. Ele fez uma linha de 5, recompôs o sistema defensivo, e se você joga com a vantagem do empate, pode perder até de 1-0 para provocar pênaltis, eu acho que foi uma leitura inteligente. Ele explicou, ele deu a bola pro Corinthians. Perfeito. E aí ele dando a bola pro Corinthians, ele tem ali no meio o Arrascaeta, o Gerson, o Pulgar, que são jogadores, na opinião dele, que são jogadores mais difíceis de perder a bola, tem um controle de bola bom, e aí poderia, tanto é que o Flamengo até no final do jogo teve algumas oportunidades. Poderia até ter feito o gol ali, mesmo com 1 a menos em... Eu achei mais fácil o Flamengo fazer 1-0 do que o Corinthians. Perfeito, fazer. Eu acho o time do Corinthians horroroso. E é candidato, hein? Candidato a ser rebaixado. Olha, pelo que eu vi ontem. Não vejo nada demais nesse treinador argentino. Não Também vejo nada demais. Ramon Dias. Tudo ruim. Não vai barrar. Não vai barrar? Duvido. Diz ele, né? O primeiro da zona, né? Tá dizendo que não vai barrar, ele não falou vai isso na cair. época Ele do não falava Vasco, isso né? pro Vasco? Antônio, que você, como comentarista de futebol, da Band News também, você acha que a leitura da Fernanda está correta? Perfeito, até porque o Flamengo não correu risco nenhum, né, no meu modo de ver. O único chute foi um chute cruzado do Yuri Alberto, que o Rossi mandou para escanteio. Sem nenhuma dificuldade. Mais nada, né? De resto foi muito tranquilo. A zaga do Flamengo ontem não teve qualquer tipo de problema. E o Flamengo tem jogadores que sabem esconder a bola, sabem prender a bola. O Gerson, o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores que, quando tem a bola sobre o seu domínio, é difícil o adversário tirar a bola deles. O Gerson, para mim, hoje, se não é o melhor, é um dos melhores, é um dos 2 ou 3 melhores jogadores hoje em atividade no futebol brasileiro. Concordo. Fatalmente. É um jogador hoje que é titular da seleção brasileira. Se eu sou o Dorival, eu boto ele. Já foi titular contra o Peru e para mim é para ser jogador titular de seleção brasileira, porque tá jogando muita bola o Gerson. Ele não é aquele meia, o camisa 10. Ele é ali um segundo volante, que às vezes pode chegar na frente. Ele também sabe chutar a gol. Mas é um jogador que prende muito bem a bola, é um jogador que tem uma qualidade muito boa. Aprendeu tudo em Xerém. Isso. E tem um detalhe, o Flamengo, se a gente for ver bem, o Flamengo não tem jogador pra frente. Por quê? A exceção do Gabigol. Você tem o Pedro machucado, você tem o Carlinhos que não pode jogar, você tem o Bruno Henrique que agora foi expulso, não vai jogar o primeiro jogo, você tem o Cebolinha que não pode, vai ficar fora até o ano que vem. Tem o Alcaraz. Você tem o Luiz Araújo que também tá fora, você tem o Alcaraz que não é um atacante de raiz e você tem o Michael que não é um atacante de raiz. E também. tem o Plata. E o Plata, mas que também não é um atacante. Quando eu digo atacante, jogador de lado de campo. Então o Flamengo não tem esse jogador, não tem esse goleador ali no meio. Sérgio, qual o próximo adversário do Flamengo, você sabe? Juventude. No Maracanã. No Maracanã. E o Bruno Henrique está suspenso pelo 3º amarelo no Campeonato Brasileiro e também está suspenso, né, Fernandinha? Na Libertadores, mando de campo é quando, Fernandinha? Não, Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, né? A CBF vai sortear o mando de campo, a gente ainda não sabe, né? Quinta-feira às 3h da tarde. Para decidir aí onde vão ser os jogos. Vamos torcer para que a CBF faça um sorteio rápido, fica uma papagaiada. Mas tem que vender o mexão. Mas tudo bem. Mas dessa vez acho que não tem nem por que demorar, Rodrigo Paiva, nosso querido amigo Rodrigo Paiva, que fica criando aquele mise-en-scène todo, coloca uma modelo para aqui, outra modelo ali.
Tem que ser rápido, botou a bola lá, tirou. Primeiro jogo é lá, segundo vai ser aqui. E um abraço, até logo. Fica um filme, parece uma novela, o sorteio da CBF, coisa chata. Entendeu? É a minha opinião. Eu acho que aquele é muito chato e não é só a minha opinião. Todo mundo critica esse sorteio da CBF, que é chato, como diria o garotinho, pra dedéu. Então, os jogos são 3 e 10 no domingo. Sim, 2 domingos. Dia de Enem, tá? Dia de Enem. E outra coisa, domingo que vem não tem bola rolando porque é segundo turno em algumas cidades do Brasil. Perfeito. Eu só queria fazer uma crítica ao Felipe Luiz e aquele Bruno Spindel, que é diretor. Choraram demais, cara. Eu acho um absurdo, entendeu? Aí esse Bruno Spindel do Fla-Flu fazendo isso é um bobalhão. Ontem eu ouvi reclamações de 2 lances. O cara diretor executivo não pode ter esse comportamento, pô. Ontem eu vi reclamação do Flamengo em 2 lances. O lance de uma possível expulsão do jogador Gustavo Henrique, que o Arrascaeta era o último homem. Mas não tem que estar em direção ao gol. E a outra de um possível pênalti. Do Gerson. Mas o Adrielson no campeonato não foi expulso desse jeito? Foi. É falta de critério. Mas pra mim... Que foi pelo lado do campo também. Eu tô dizendo, pra mim... Bem lembrado. A expulsão, o cartão ontem do Daronco, e aliás, ontem eu até elogiei o Daronco, porque eu acho que o Daronco ontem nem foi mal. O Daronco não apita nada. Mas ele ontem não foi de todo ruim. A única coisa que eu acho é que ele dá muita conversa para o jogador. Ele tem que ser mais incisivo. Agora, eu acho que ele ontem, daquelas atuações, de outras atuações que a gente viu do Daronco, ontem foi a menos pior dele nos últimos tempos. A Fernanda lembrou um lance, mas eu lembro num Fla-Flu, que o jogador do Fluminense foi em direção ao gol, tomou uma porrada no Fla-Flu e o cara deu cartão amarelo. Quer dizer, é a falta de critério, quer dizer, é complicado e não justifica o chororô do seu Bruno Spindel e a própria reclamação do Felipe Luiz. É a minha opinião, escolha bem nas redes sociais. Você fala... Esqueço que eu tenho que ligar. É porque é muito contraditório, né? A gente vê em lances muito parecidos e a arbitragem tomando decisões diferentes. A gente tem um lance que a bola escorrega pela mão, anularam o gol do Botafogo na sexta-feira, e ontem no jogo do Flamengo a gente teve um lance semelhante também. E no Fluminense então, Vasco, aquela vergonha na mão do Verratti, continuou. E agora, levar 33 horas pra decidir um pênalti a favor do Vasco, isso foi um absurdo que aconteceu em São Januário, hein? Você lembrou, Mazella, e bem, aquele Vasco e Fluminense que foi lá no Newton Santos, correto? Sim. Foi validado o gol do Vasco, né? Verratti, com a mão na bola. E o gol do Alexander Barbosa não valeu. Então, critérios completamente diferentes. Campeonato não tá legal, entendeu? CBF. O jogo do Juventude ontem, esquisito, entendeu? O Juventude fazia um gol, o Palmeiras fazia 2 logo em seguida. Esquece o assunto. Um jogo todo aberto, hein? Não, o que me chamou a atenção foi a defesa do Juventude, que sempre foi considerada uma defesa compacta, uma defesa sólida, tomar 5 gols. O Zé Encrenca disse aqui, liberaram o goleiro titular. Foi o Gabriel. O goleiro titular do Juventude foi liberado para acompanhar o nascimento do filho dele. Justo numa partida tão importante quanto o Palmeiras. Acho que vocês estão querendo dizer que está tendo um complô contra o Botafogo. Estão favorecendo o Palmeiras. Você é técnico do time, você é o presidente de um clube que é tido como um clube de ponta da prateleira de cima, que o Juventude é um clube organizado, de elite. Você liberaria o teu goleiro num jogo valendo e tá correndo o risco, Juventude. Isso, pra cair. Você liberaria o goleiro? Já diria o seguinte, meu filho, vem cá. Teu filho tá sendo bem cuidado, joga muito, em homenagem ao filho ou à filha, não sei se nasceu um menino ou menina, depois a gente vê isso. E depois você vai pra lá, mas primeiro a liberar o cara. Não, eu acho que não. E a história o Atlético liberou o Hulk também aí no jogo aí pra acompanhar o nascimento do filho dele nos Estados Unidos. Eu discordo, eu acho que aí não é profissionalismo, entendeu? E muito estranho o time do Juventude naquele jogo. E tem a história do Nenê, né? Que nós queremos saber por que o Nenê não pôde jogar, porque teria uma pendência no STJD. Sérios que vocês dois estão fazendo. Não, tá no X do Juventude. Tá aqui. Eu tenho aqui o X do Juventude.
onde o próprio clube é que levanta a questão. Nós procuramos saber pendências sobre a situação Então, a do CBF Nenê tem que e não... explicar. Então, estamos aguardando. A CBF A diretoria, nós, do diretoria, estamos aguardando resposta, ok? Obrigado. Olha só, Botafogo jogando quarta-feira Sim. contra o Peñarol. Essa chegada mais forte do Palmeiras, um ponto atrás, afeta, vai ter que virar chave, outro campeonato, ok. Mas o cara fala, porra, será que... O que você acredita, Antônio? Vai sentir? Eu acho que o Botafogo pode sentir um pouquinho, sim. Porque a chegada do Palmeiras, um ponto atrás, o pessoal... Por mais que o pessoal diga, o elenco hoje é completamente diferente, só tem o Marlon Freitas, era o único titular do ano passado, que permanece como titular hoje do time do Botafogo, o resto dos outros 10 jogadores são diferentes, mas eu sinceramente acho que pode sentir o Botafogo, sim. Tomara que não. É uma competição diferente, é uma competição inédita, seria um título inédito para o Botafogo, uma Libertadores, é o único do Rio, como você lembrou, que não tem esse título. Então seria muito importante para o Botafogo conseguir entrar nessa galeria dos campeões também. E vale lembrar que o campeão da Libertadores deste ano vai disputar o Mundial de Clubes do ano que vem. Então, se for o Atlético ou o Botafogo, um dos dois, se vencer o campeão, vai disputar o Mundial de Clubes, vai se juntar a Fluminense, a Flamengo e a Palmeiras. Isso é muito bacana, é muito importante. Imagina o Rio de Janeiro no ano que vem com três representantes no Mundial de Clubes. Seria o máximo, né, para o futebol do Rio. Então eu acho que os jogadores do Botafogo têm que esquecer o que ficou ontem, o que ficou de sexta-feira do jogo do Criciúma, o que ficou ontem do jogo do Palmeiras, esquece. Competição quarta-feira é outra. Vamos partir para cima, vamos ganhar um jogo. E a gente tem que levar um resultado que dê tranquilidade para o segundo jogo. Fala sobre o Mundial. Mas eu acho que o Botafogo não tem que esquecer tanto o jogo contra o Criciúma, porque ele teve dificuldades e o Peñarol não joga muito diferente do Criciúma. Bem lembrado. Perfeito. Não joga diferente. Joga fechado. Uhum. E o Botafogo teve dificuldades, foi um jogo complicado. O Criciúma complicou, na verdade, a vida dele, né, no Campeonato Brasileiro, porque perdeu no primeiro turno pro Criciúma, perdeu pontos, então, pro Criciúma. E o Peñarol joga bem parecido. As mesmas cores. Quem quer ser campeão, tá vendo? Quem quer ser campeão, bem lembrado, não pode perder 5 pontos para o Criciúma. Com todo respeito à galera de Santa Catarina, todas as rádios estavam 4 aqui no Maracanã. 5. Se perdeu o primeiro jogo. Se perdeu o primeiro jogo perdeu lá, 3 e e 2. aqui você empata aqui, 3 mais 2, 5. São Tá vendo? Nem de matemática o nosso âncora. Ele fez humanas. Não, mas não é isso não. Ele fez humanas. Ele é da área de humanas. Não, mas eu vou justificar. Antigamente era por pontos perdidos e pontos ganhos. O Botafogo perdeu. Entendeu? Aí a questão, tá vendo, Sérgio? Semântica, também no texto. É tá questão vendo? de o ponto de vista. Ele tá olhando por um lado, Mas não você tá olhando pode, por né? outro. Não pode perder 5 pontos para quem quer Não. ser campeão. Sobre o Mundial, que o Toninho depois você levantou fala a bola, tabela rapidinho. depois. Sobre o Mundial que ele levantou a questão, tem um detalhe importantíssimo que vocês não sabem. Se o campeão da Libertadores for o River Plate da Argentina, sabe quem fica com a vaga para o Mundial, o Super Mundial? Não sei. Olímpia do Paraguai. E sabe quem torce pro Olímpia do Paraguai? O presidente. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Como é o nome dele mesmo? Alejandro Domingues. Alejandro Domingues. O Alejandro vai Só fazer pra lembrar, tá? O- Só pra lembrar, tá? Ô, Brinquinho, vou contar uma história aqui. Imagem, por favor. Música você de historinha, por falou favor. de matemática aí. Eu me lembrei do matemático Oswald de Souza. nosso querido Oswald. Nosso Gilson Ricardo, Gilson. Alô, Gilson. Ô, rapaz. O Gilson, porque tinha negócio da loteria, né? Sim. Aqueles, eram 13 jogos, né? 13 Era jogos, isso? É de 1 a 13. Aí o matemático chegava por volta de 9h30 para gravar os prognósticos, né? E gravava com o Gilson para jogar no Panorama Esportivo. Aí entraram, eu acho que o Brinquinho deve lembrar dessa história. Aí entraram lá no estúdio e o operador falou, vamos gravar, 1, 2, 3, pá. Aí o Gilson abriu. Muito bem, amigos do Panorama Esportivo, estamos aqui com o nosso matemático Oswald de Souza, brilhante matemático, para falar do teste não sei o que da loteria esportiva. Matemático, tudo maravilha, beleza? Aí o matemático, tudo bem, Gilson, tudo em ordem. Está namorando muito? Para!
para! Ô Gilson, isso é coisa séria. Você vem perguntar se eu tô namorando muito, pode parar, para isso. Aí levaram mais 10 minutos pra gravar. Acalmar o matemático ficou furioso. Tá namorando muito, Mas namorava muito, Oswald, não? Era namorador. Agora, Vamos colocar o Mazela, matemático um dia aqui no programa. Mas ela, uma agenda novamente cheia, né? Nessa semana, né? O Fluminense pega o Atlético Paranaense. Hoje você tem que procurar saber se o cara tá vivo ainda. O matemático é vivo. O nosso Mário Morango na Rádio Livre. O repórter que é uma fruta? O nosso repórter que é uma fruta mandando alô. Hoje é aniversário de fulano de tal. Grandes nomes, né? Da música, do futebol. Aí o Mário Morango falou: o nosso abraço hoje é aniversário de João do Pulo. Aí falar, já morreu. Aí ele falou: não, mas não tem problema não, vamos abraçar. Então rapidinho, uma história rápida, me lembrei. Música de historinha Valdir também. Luiz, nosso querido Patinho, que tá se recuperando de uma cirurgia. Pato Rouco? Eu tenho que trazer ele aqui também, que ele é uma figuraça, irmão incompetente também. O Valdir apresentando um programa na Rádio Nacional, entrevistando. Amigo do Edilson Silva. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O negócio é o seguinte. O Valdir falou comigo isso, estou à vontade. É o seguinte, o Valdir apresentando um programa na Rádio Nacional, estava entrevistando um cantor que esqueci o nome dele, e o pai dele era um sambista famoso que já tinha falecido, já tinha morrido. Acabou a matéria, a entrevista, e o Valdir falou: então, fulano, um abraço pro seu pai, não sei o que lá. Aí o cara falou: não, meu pai já morreu. Aí o Valdir entrou: morreu pra você, mas no coração de todos nós ele continua vivo. Historinha. Muito bom. KKKKK e vamos tocar. Foi muito legal. Agora, que agenda novamente na semana. Todo dia tem jogo, Mazela. Jogo amanhã, Fluminense e Atlético Paranaense. Diria o Luiz Carlos Silva, um jogo de 6 pontos. Só valem 3, mas pro Lula 6, porque... Eu não falo isso não. Fala sim, porque o Atlético Paranaense é concorrente do Flu na luta pra fugir do rebaixamento. Por isso que vale 6 pontos. O que você acha desse jogo, Lula? Qual jogo? Amanhã. Fluminense e Atlético Paranaense. Acorda aí, Nesta terça-feira. Maracanã. Maracanã. Qual Fluminense, vai dar 7h30. Fluminense bate o Atlético Paranaense, faz mais 3 pontos no campeonato. Fica em 11º lugar. Vai pra 36. Situação tranquila. 33. Eu tô preocupado com o jogo de quarta-feira que eu vou transmitir. Estarei lá no Newton Santos com você, né, Duarte? Eu também estarei lá. Nós vamos sair meio-dia, né? Eu estarei amanhã no canal do Ricardo Mazela, narrador. Estarei narrando o Fluminense. Mas você não vai de amarelo e preto. Atlético. Eu vou ouvir você e quarta-feira, não. Sempre, aliás, sempre. Você acha que o Fluminense terá dificuldades amanhã? O Atlético tá muito mal, né? Conseguiu levar de 5 do Corinthians, Pelo amor de que Deus. não tá jogando nada. Fede enfim. a peixe. Então eu acho que o Fluminense, se jogar meio com um pouco de vontade, ele ganha do Atlético Paranaense. Não pode pensar que tem Serginho, tudo na você mão. que faz o Fluminense para Super Rádio Tupi, o Fluminense com times que estão lá embaixo tem dificuldade, Sérgio, é histórico. Tem dificuldade e vai ter agora 2 concorrentes, né? Atlético Paranaense e o Vitória. Vitória no final fora, de semana, fora lá no Barradão, Marcelo e Keno já cumpriram suspensão automática, retornam ao time e a dúvida é Keno ou Lima lá no trio de ataque. Amanhã? Sim. O Marcelo começa no lugar do Diogo? Provavelmente, na vaga do Diogo Barbosa e o Keno na frente ou Lima. Lima ou Keno com Arias e o garoto Cauã Elias. Eu tô vendo o Martinelli, eu acho que tem um potencial muito grande o Martinelli. Foi o melhor do Fla-Flu, na minha opinião. Tem um potencial enorme, Serginho, vocês podem falar. Mas eu acho que ele tem medo de atacar. É um jogador que se soltasse mais, procurasse ser mais ofensivo e na marcação também fosse menos medroso, acho que ele tem problema. Quer que o Martinelli seja o André? Não pode, esquece o André, Marcelo. Não é esquecer o André. Ele não chega junto, ele tem que ser. Eu acho que ele tem um potencial enorme. E essa vitória, essa atuação contra o Flamengo, eu acho que deu essa moral para ele, sabe, buscar os seus bons momentos. Ou estou exagerando? Não, acho que não. O Martinelli tem potencial, é um jogador que tem potencial, um jogador que também chega no ataque. Ele não consegue ainda acho que ele tem que treinar um pouco mais para ser, por exemplo, o que fazia o André. A gente não quer comparar, mas para fazer um pouco do que fazia o André. O André chegava bem, o André sabia chutar pro gol. Algo que o Martinelli não sabe fazer. Eu acho que não tem confiança, eu acho que falta... Então, mas é isso, eu acho que o treinador humano tem que pegar o Martinelli. Martinelli, vem cá, você
passa a ser o meu jogador, o meu homem surpresa vindo de trás. Fundamental. Entendeu? Então você passa a ser o meu homem surpresa vindo de trás. Vamos treinar finalização? Isso. Uma hora você acerta, Mas não cara. tem mais tempo pra isso, né? Agora Esse não que é o vai ter mais detalhe, tempo. Não, pra isso. agora é reta final. Vamos dar os parabéns aqui pra galera do Botafogo, né? Que espetáculo no Maracanã. Mas não hein? joga mais no Maracanã, Que não, tá? Pelo torcida. amor de Deus, tá? Foram quantos, Fernanda Pisotti? O pessoal tá dizendo que não é a casa do... Não, do o Botafogo tem Mas- mansão, Fernandinha, que é 64. Milton Santos. Não, É a mansão desculpe, do Fogão. é alugado. 64, Até 30 e pouco é nosso, amigo. E o Maracanã não é de vocês também, Não, não. é alugado. O Maracanã também não é de vocês. 64 mil pagantes, né, Duarte? Presentes. Que Presentes. Presentes, né? Foram quase Presentes. 65 mil. Contaram com a gente também, não? O pessoal da imprensa, não, né? a gente Nós não entramos Não, no a gente não interior, conta. Na verdade, a gente não conta com nada, porque nós estamos sem privilégios em várias coisas aí. Vergonhoso. Mas Alô, vamos falar do Sérgio. Vasco também. Torcida Fala aí. do Vasco Sim. também Fala deu... do árbitro também, que levou 35 minutos para não, mas decidir vou se era falar da pênalti torcida ou não. do Vasco, que deu um show em São Januário, né? Ali antes do jogo Rua de também. As ruas, a galera em A torcida do Vasco é volta. maravilhosa também. Sim, né? 18 mil pessoas, Lindo, né, lindo, em São lindo. Januário. Lindo, Fernandinho. Lembrou muito antigamente, né, aquela chuva de papel higiênico. Com aquelas bobinas, né, de papéis muito- caindo das marquises e tal. Muito Futebol legal. raiz, bem lembrado. Adorei aquilo. Podia Duarte, voltar isso do no futebol, Maracanã, Eu também né? acho Do que deveriam futebol voltar português isso nos tem alguma estádios, novidade? Eu Marcelo. também acho, eu sou a favor. Pó de arroz, tudo Eu isso. acho O pó de arroz. Lembra Duarte quem tem era o novidade. rei do pó de arroz? O senhor lá, o seu careca, né? Careca do pó de arroz. Pô, Duarte sensacional. quer falar do futebol português ou europeu aí. Tem alguma coisa, Fala o que ele Duarte? quiser Não, aqui, pô. não tem grandes novidades agora essa semana. Então não fala. Essa é uma rodada. Não, é uma rodada. Só tem grosseria hoje aqui. Hoje tá ótimo. Essa é Você uma- falou da A Sudene mistura de sonora do forma não vai Essa é uma falar rodada- nada, Duarte. Essa é uma rodada de Liga dos Campeões. Vamos ter mais uma rodada de Liga dos Olha Campeões aqui, agora. que dinheiro que ganha o Cristiano Ronaldo é o salário mais alto de todos os jogadores de Quase futebol 300 no milhões de mundo. euros por ano. É muita grana. Mas faz muito jus, dinheiro. mas faz jus, O Vinícius cara. Júnior não ganha metade do que ele ganha, o Cristiano Ronaldo. Cristiano é Mas também não impressionante. ganhou a metade do Cristiano Ele é um Ronaldo fez exemplo também. de jogador de futebol, rapaz. Ele não é popstar. Ele é jogador de futebol. O Robozão. O Robozinho. Como é que ele Bota um chama? robozinho, filho. O Robozinho. Não, Robozinho é o Michael. O que o Simval, Bom, Michael né, é o foi Cruz nosso Credo, né? entrevistado no início aqui do Diretoria Futebol Clube. Você veja bem o que o Simval falou. O torcedor do Botafogo tem que agradecer muito, muito, mas muito mesmo. Prestem atenção, voltem lá para conferir o que o Simval falou, como era o Botafogo. Ele pegava ônibus para ir para embarcar, não é isso? Para viagem, pegava lá, como é o nome do ônibus lá? Em Minha? Niterói. Ele pegava o Galeão. O Galeão. Peguei esse ônibus também. Eu cheguei a morar em Niterói, no Ingá, uma época também. Eu trabalhava na Rádio Nacional e encarava esse ônibus. Não é 999, era Gávea, né? Ele era quase mil, 998. chamava de Tu não sabe nada, não se mete não, fica Mas- preocupado. Mas já mudou. Hoje não é Entende de 99. bijuteria, o Brinquinho, pô. Brinquinho entende de loja de E do bijuteria. café do Aslan, Não, porque- café do Aslan. É, isso que Capricha ele aí, leva. Mazela, Estamos capricha. gravando no estúdio, já anotou? O Café do Aslan, com direção Café com Aslan. Café com Aslan, aqui nesse belo estúdio. tem bolo, né? Tem bolo, Falar em café, sanduíche. A Fernanda Pisotti ficou de passar uma receita aqui sobre um bolo. Não, vai ser hoje. deixa ali fica a pra falar, Não, Fernandinha. empadão que ela não trouxe. Não, Pô, deixa eu empadão é o falar. maior sucesso agora. Eu empadão. comprei o empadão de levou? camarão. Viu? Maravilhoso. Tinha Recomendo. camarão? Tinha camarão? Muito camarão. Vem cá, isso é falta de assunto no término do programa? É propaganda. A propaganda tá certo. da Fernanda. Faz Instagram. propaganda de todo mundo, faz Tá. a minha também. Tá bom, então tá. Não, Vou encomendar então não, aqui não, já o empadão. O empadão é bom mesmo. Eu Tá, vou bem encomendar o empadão. servido, Se eu com ficar preço. com dor de barriga e der piriri, eu vou te processar, hein? Cara, que eu você, vou lhe você deve processar. estar podre, O então. nível porque do você- cara, ó. Que nível. No Instagram, qual é o que? O Instagram empadão da... Empadão da Fê. Empadão da Fê no Instagram. É empadão underline da underline Fê. Repete. Empadão underline da underline Fê. Underline é aquele tracinho É o lá tracinho embaixo. embaixo. Você botou dois underlines. É porque não tinha, não dava pra fazer. porque ela quer tô ser perguntando- internacional, Tô né? perguntando porque o... Pode seguir, esse segue negócio aí. de underline, o nosso querido Zé Cunha, contando mais uma dele aqui,
O Zé Cunha, Outra música de história. o Zé Cunha falou: ô Lula, qual é o e-mail da empresa? Eu falei: coloca aí, papapá, arroba. Aí ele anotou lá, ele escreveu: arroba. Aí eu falei: Zé Cunha, existe um símbolo, você não precisa escrever arroba. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. O destaque final, boa noite. Teu, Antônio Carlos Duarte. Torcendo para que os clubes do Rio de Janeiro, principalmente o Botafogo, tenham um bom resultado nesta quarta-feira diante do Penharol e leve um bom resultado lá para o Uruguai. O seu destaque, Sérgio, confirma os jogos dos cariocas, então. Terça-feira, Fluminense e Atlético Paranaense, Maracanã. Quem ganha? Repita. Ganha o Fluminense. Repita. Fluminense e Atlético Paranaense, Maracanã, 7h30 todos os tricolores lá. Que mais? Ganha o Fluminense, na minha opinião. Outro jogo? Quarta-feira tem Botafogo e Penharol, todos na mansão do Fogão, no estádio Newton Santos. Quem ganha ganha, o Botafogo. Qual jogo? Botafogo e Penharol. Cara, só tem maluco hoje aqui. Botafogo e Penharol. Qual o jogo? O jogo. Vou ficar dormindo ainda. E quinta-feira nós temos o Vasco e Cuiabá em São Januário. Quem ganha, Turismo? No final de semana, todos os jogos serão no sábado, porque domingo tem eleição de Quem segundo joga turno. sábado? Flamengo e Juventude. Quem ganha, Aqui no Rio Fernanda? Não tem eleição, Também não. tem jogo Tem antes do Niterói. Flamengo e Juventude. Botafogo e Bragantino. Abraço, hein? Flamengo Fluminense ganha, e Vitória. Flamengo ganha. E o Vasco é segunda-feira. Essa reunião de Todo diretoria mundo foi uma ganha. bagunça hoje, Todo mundo desatento. ganha. Mas, Até meu a amor, Fernanda fez muito jabá obrigado do pelo programa carinho, hoje, muito teve obrigado. padrão. Nosso futebol, semana que vem você tem novo encontro com mais uma reunião de diretoria aqui no canal da maior paixão nacional. E não esquecendo, se perder o programa aqui ou quiser rever, vai no YouTube e bota Diretoria Futebol Clube e vai ver Antônio Carlos Duarte, Fernanda Pisotti, Sérgio Guimarães, Luiz Carlos Silva e esse amigo de vocês, Ricardo Mazella. Tchau, um abraço, valeu!